Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses, né? Nós vamos estudar especificamente hoje os versículos 9 a 12, né, que trata sobre o amor fraternal. Esse versículo ele é muito atual, esses versículos, melhor dizendo, são muito atuais e podem falar coisas importantes para a sua vida e que podem fazer você pensar sobre como tem vivido e o que tem feito e qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Diz o seguinte a palavra de Deus: Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, certo? Então, a primeira coisa que ele nos mostra aqui sobre o amor fraternal é que a instrução básica de Deus é que nos amemos uns aos outros. O amor, ele é recíproco, tá? Ele é recíproco, né? Nós devemos amar uns aos outros, né? É o correto. Às vezes uma pessoa até não ama, mas você vai amá-lo porque você sabe que você tem a obrigação de amar, mesmo que o outro não ame você, né? Isso não significa que você vai ser uma pessoa que vai fazer tudo só para agradar o outro, porque também não adianta, porque o outro que quer ser agradado sempre, provavelmente não vai reconhecer o seu esforço. Portanto, ame na medida do possível, né? E ele diz que é um mandamento de Deus. E no versículo 10 ainda diz: Porque também assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Os Tessalonicenses tinham uma forma eles tinham um testemunho dele que demonstrava o amor daquele povo de Tessalônica por todos aqueles que estavam na Macedônia, e eles eram um exemplo, como Paulo cita anteriormente em outros versículos. Mas além de ser um exemplo, né, de amor, de bom testemunho e coisas do tipo, você precisa também ouvir essa exortação de Paulo, que é: exortamo-vos, porém, que ainda que nistos continueis a progredir cada vez mais, ou seja, no bom testemunho, nas coisas boas que fazem, procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Olha que interessante aqui. Paulo diz que os crentes eles devem ser laboriosos, devem ser trabalhadores e devem estar quietos. Mas o que significa estar quietos? Estar confortáveis em sua situação em que estão, né? Não confortáveis no sentido de concordar com o mundo, mas estar simplesmente, aceitando a vontade de Deus para a sua vida. É isso, né? Aceitando a vontade de Deus para a sua vida e trabalhando por como devemos trabalhar sempre. E é interessante que Paulo está falando aqui que o trabalho é fundamental para uma boa vida cristã, né? Quanto mais você trabalha, mais você produz, mais você serve a Deus. Trabalhar também é uma forma de louvar e servir a Deus. E é o que Paulo está nos dizendo. E por que nós louvamos e servimos a Deus assim? Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Ora, o cristão ele deve ser autônomo na sua vida, né? Ele deve ter uma vida em que ele se sustente e que ele possa garantir a sua própria autonomia, né? Especialmente financeira, né? Então é interessante que um cristão não dependa nem do Estado, nem dependa de outro irmão, não dependa da igreja, não dependa de ninguém. Claro que em alguns casos as pessoas têm dificuldades e precisam da ajuda, como viúvas, órfãos e outras pessoas deficientes e pessoas, né, em situações críticas. Aqueles que têm familiares que podem cuidar deles, né, esses familiares devem assumir esse cuidado. Mas outros precisam de um socorro. Esses não fazem parte da regra. Esses são a exceção, tá? São a exceção entre os crentes. Mas Paulo está dizendo aqui qual é a regra entre os crentes. É serem
trabalhadores, serem obreiros, produzir o próprio sustento. E não depender de ninguém, querer depender de coisa nenhuma. Essa é a base do cristianismo. E a mais ainda, é a base do amor ao próximo. Porque se você realmente ama o próximo, você vai querer não ser pesado para eles. Como nós vimos nos versículos anteriores, Paulo não quis ser pesado aos Tessalonicenses, mesmo sendo um apóstolo e mesmo podendo até solicitar ajuda daquelas pessoas, mesmo ele tendo ensinado a elas o evangelho e elas serem devedoras assim no sentido moral das bênçãos de Deus através de Paulo, né? Então, como nós vemos, o crente, ele tem que ser alguém que valorize o trabalho. Se você não valoriza o trabalho, você não pode ser um crente, né? Alguns já estão com uma moda de querer dizer que Jesus era socialista. Mas uma coisa é você valorizar o trabalho e trabalhar. Outra coisa é você valorizar o trabalho dos outros para ser sustentado por eles. Na verdade, o socialismo parte desse princípio, que os outros devem sustentar você de alguma forma. Ao passo que o cristianismo não é assim. É você responsável por você e por sua família, tá? Então não confunda as coisas, né? Não confunda o que é certo com o que não é certo, né? E Paulo ele nos dá essa noção de que você ter amor fraternal é você cuidar de si para que o outro não se sinta obrigado a cuidar de você, não se sinta constrangido, e também para que você possa ter até a possibilidade de ajudar uma outra pessoa a ser abençoada, uma pessoa que seja uma viúva, um órfão ou um enfermo, né? Então que Deus nos abençoe nessa mensagem e que assim nós possamos saber qual é o plano de Deus para nossas vidas, especialmente aqui transmitido pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 a 12.